Oi, comigo agora o episódio 6 do Hora Bolas. No episódio de hoje vamos falar do draft americano. Toca vinhetilo. Thank you very much, Maria! Começa agora o 6º episódio do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou Henrique Gonçalves, o sem apelido. Henrique ainda sem apelido, né, galera? Eu gostei do inglês aí do Tanque, parece até que ele mora nos Estados Unidos. O curso de inglês tá funcionando. O episódio de hoje chegando aqui pra vocês em homenagem ao Dia da Independência lá nos Estados Unidos, o dia 4 de julho, agora nesse último fim de semana. Então a gente vai falar aqui de esportes americanos hoje. Mas antes da gente começar, como já é de praxe, queria lembrar vocês aí pra seguir a gente nas redes sociais. A gente tá como Hora Bolas Pod, Hora com H, Bolas Pod, P-O-D, Hora Bolas Pod, tanto no Instagram como no Twitter. E você pode também seguir a gente nas diferentes plataformas que você usa para ouvir o nosso podcast, né? A gente está no Spotify, estamos no Apple Podcast, Google Podcast, no Deezer. E estamos no YouTube também, se você quiser ouvir a gente no YouTube, como Hora Bolas. Beleza? No episódio de hoje, então, galera, a gente vai falar um pouco do draft, né? O draft, que é um sistema aí utilizado nas ligas americanas, que é uma coisa bem única até para os Estados Unidos. Então a gente vai tentar dar uma explicadinha primeiro como é que funciona o draft, aí depois a gente conta um pouco da história, de como o draft começou e como se formou nas 4 principais ligas americanas, e depois a gente passa para uma parte de curiosidades e outras coisas aí do draft. E para terminar o episódio, a gente tem uma discussão impossível, imperdível, que eu não vou nem aqui entrar no detalhe, só para deixar o gostinho aí para vocês. Essa vale a pena vocês escutarem até o fim, tá? Para explicar aqui, então, como funciona essa história de draft, passa a bola para o nosso especialista em esportes americanos aqui, Henrique. Vai lá. Mas que honra, eu fico até encabulado com esse elogio. Henrique, o encabulado. Nossa senhora. Olha aí. Ai, ai. Botem aí, manda nos seus comentários. Você gostou do apelido do Henrique, o encabulado? Olha o que eu fui falar. Bom, para começar, vamos pensar como é aqui no Brasil, né? Nos times de futebol. A criança, desde o início, está lá numa escolinha de futebol, nos times de base. E você pode estar na escolinha de base do Flamengo, você vai subir lá pelos times todos do Flamengo, né? Ou do Vasco, ou do Palmeiras, ou do Santos, e por aí vai. Ou dolaria. Ou dolaria, claro, né? E o que acontece é, as crianças, elas querem sempre ir para os times melhores, porque ela torce, né? Mas isso garante que times grandes vão sempre ter as melhores crianças. Enquanto, né, o Olaria vai ficar com quem não foi aceito na peneira do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, etc. Nos Estados Unidos também era assim, no início do século XX. E aí eles criaram o draft para tentar equilibrar isso. O draft é um processo de recrutamento, seria essa a palavra em português, e ele funciona para tentar equilibrar a liga. Os esportes lá na high school e no college, que seria o ensino médio e a faculdade, eles são muito fortes. Tem muito investimento, tem muita competição, inclusive. E os jogadores eles se dedicam desde então. Você ser um astro no ensino médio te garante uma bolsa para uma boa universidade naquele teu esporte ou direto para as ligas. Assim, muita gente já tem até essa perspectiva dos Estados Unidos, mas o esporte nas universidades dos Estados Unidos é algo extremamente comum, né? As grandes universidades americanas, na verdade, você nem precisa ser uma grande universidade, mas a grande maioria das universidades americanas tem times de basicamente tudo que é esporte muito fortes. Eles investem muito nessa parte de esporte, tanto na universidade, né, como no ensino médio. Até que a gente vê em filme, né, sempre tem aquele cara que é o quarterback do ensino médio, é o cara mais popular na escola. E é meio que assim mesmo, né? Tem muito desse incentivo ao esporte na escola e na universidade. Então, a maioria dos jogadores acabam se formando assim, em comparação com como é no Brasil, que os jogadores são formados nas divisões de base dos times profissionais, né? Lá não, lá a formação do jogador vem
pelo ensino médio, pela universidade, o que também faz com que ele, de uma forma ou outra, ganhe uma escolaridade que ele talvez não teria se fosse fora desse sistema, né? E realmente isso é bem grande lá. Por exemplo, no Texas, cidades pequenas e se reúnem sexta-noite para o jogo de futebol americano do ensino médio, sabe? É assim, é o time do local. Inclusive, a dica de série aí, que normalmente é do Filó, mas já vou dar logo. Friday Night Lights. Boa, olha aí. Ó, tá esperto. Ó, o Henrique falou primeiro, hein? Ó, querendo roubar aí, ó. Mas na edição eu vou botar falando primeiro, então tá tudo bem. Esse editor roubando. Você pode mais confiar em editor hoje em dia. Friday Night Lights. O próprio nome já diz, né? As luzes da noite de sexta-feira, porque os jogos de ensino médio tradicionalmente são na sexta-noite, o universitário no sábado e a NFL domingo. E é basicamente a malhação do futebol americano do ensino médio no Texas, só que melhor que malhação. Só que a galera não toma suco só, né? No Gigabyte. Sim. Entendi. Bem mais real que malhação também. Bom, voltando para o nosso tema principal, o draft, o que acontece? Aí depende de cada liga, mas o esquema geral é, quando você sai do ensino médio ou na faculdade e você decide que você está pronto para ir para a liga principal, você declara para o draft. Ou seja, você diz que quer ir. E aí, o draft ele vai ser várias rodadas de seleção na ordem reversa do último ano. Ou seja, o pior time vai ser o primeiro a escolher. Então ele vai ter qualquer escolha daqueles jogadores que foram pro draft, o que normalmente quer dizer o melhor daquela classe. E aí depois o segundo pior, o terceiro pior, o quarto pior, até o campeão que vai ser o último a escolher da primeira rodada. E quando acaba, volta para a segunda rodada e por aí vai, sempre nessa ordem. Tem um processo extra na NHL e na NBA aí, que é a loteria, mas o básico do draft é esse, é que o pior time escolhe primeiro, o melhor escolhe por último, e assim você mantém a paridade na liga. Obviamente isso não é perfeito, mas funciona até certa forma. É uma paridade bem maior do que no Brasil, né, no futebol, ou no futebol de qualquer lugar do mundo. Do que qualquer outro esporte no mundo, né? O draft é um esquema bem específico dos Estados Unidos, assim, e que funciona, de certa forma, muito bem nessa questão de tentar manter o equilíbrio entre os times da liga. Acho que é o único país propício para isso justamente pela questão do esporte universitário, né? Porque senão não funciona. Com certeza. Além de que eles não têm rebaixamento, né, em nenhuma liga, o que também facilita ao último time saber que vai pegar a primeira escolha do ano seguinte e assim, né, vai ter uma chance de retomar aí, de crescer, né? Não precisa ficar preocupado em evitar rebaixamento, em etc. Aquela questão, né? É melhor ficar em último do que em antepenúltimo, por exemplo. Pois é, enquanto qualquer lugar do futebol no mundo, melhor você ser o primeiro fora ali do rebaixamento. E realmente, o fato de ter o esporte universitário e o de ensino médio muito fortes, estabelecidos, isso já propicia esse esquema do draft que é impossível em qualquer lugar do mundo. Ou faremos possível, fiquem atentos. Spoiler. Olha o teaser. Spoiler. Esse é o teaser. Você não sabe o que é ainda, só deu aquela mini dica. Agora, só para dar um perfil geral no draft de cada liga, porque eles têm bastante diferença, o draft começou pela NFL e na NFL já teve uma inúmera quantidade de rodadas, já foram mais de 20 rodadas, ou seja, cada time escolhia mais de 20 jogadores novos por ano. Então, atualmente, são 7 rodadas, ou seja, cada time tem 7 escolhas, né? São 32 times, do 1 ao 32, e assim volta 7 vezes. E você pode trocar as suas escolhas. Então, muitas vezes, os times melhores, eles usam as escolhas do ano seguinte para trocar elas para times piores por jogadores. O time que já está mal, como a gente falou, ele sabe que não tem rebaixamento, não vai ser rebaixado, ele quer mais escolhas de draft para trazer mais jogadores novos e começar uma reconstrução. Investir para o futuro. Investir pro futuro, isso. Você tem um cara aí de 28 anos lá no seu auge, mas seu time todo é horrível, você troca ele por uma escolha que vai trazer um cara de 21 anos, 22, 19. Então são 7 rodadas e os jogadores só podem ir pro draft da NFL depois de 3 anos na faculdade. O que garante 2 coisas, principalmente. Uma é o estudo, obviamente, e a segunda é que eles se desenvolvam fisicamente para aguentar um jogo de futebol americano, né? Você imagina um cara recém-saído do ensino médio, 17, 18 anos, e enfrentar um cara de 25, 30, pronto para aquilo com experiência, vai ser atropelado. Pronto para arrancar sua cabeça, né? Pois é.
Passando para a NBA, que é acho que o segundo draft muito famoso, assim, são os dois mais famosos, são da NFL e da NBA. Na NBA, até 2006, você podia entrar direto no ensino médio, ou seja, o jogador de ensino médio podia ir direto para a NBA. E foi o que muitos fizeram, como o Kobe Bryant, LeBron James, acho que são os dois maiores exemplos, mas era algo bem constante até. Só que tinham vários que achavam que podiam e eram grandes fracassos. Então agora mudaram a regra e você precisa passar 1 ano na faculdade antes de ir. Acaba equilibrando um pouco mais aí. Então você pode ir para a NBA depois de 1, 2, 3 ou 4 anos. O último exemplo de jogador que jogou os 4 anos no universitário e foi para a NBA com sucesso é o Tim Duncan, do San Antonio Spurs, que é um dos melhores pivôs da história até. Uhum. Ele passou 4 anos em Wake Forest e foi até a primeira escolha do draft. É raro. É raro, e ele falou que ele fez isso porque ele prometeu para os pais dele se formar na universidade, apesar dos milhões que ele podia estar ganhando na NBA. Ah, bem legal. Mas agora a maioria fica só 1 ano mesmo, né? A maioria fica 1 ano, Os melhores jogadores todos ficam 1 ano, no máximo 2, porque acontece ser o cara que no primeiro ano acabou não indo muito bem, então ele percebe que ele pode ficar o segundo ano para melhorar o nível dele, se mostrar melhor para os times, né? E com isso ser escolhido mais cedo no draft. Importante falar, quanto mais cedo você é escolhido, melhor o seu salário. Até porque o draft da NBA também são só 2 rounds, né? Em comparação ao da NFL. Então, às vezes, vale a pena. Pois é, 60 jogadores, mas passou do segundo ano é raridade, sabe? Até essa diferença do primeiro round pro segundo round no draft da NBA é bem marcante. Se você for ver que só um jogador na história acabou sendo MVP e foi draftado no segundo round. Acabou sendo o jogador mais valioso da temporada, que foi o Willis Reed em 1970. Olha aí, você vê, foram mais de 60 prêmios de MVP já na história da NBA e só um saiu do segundo round. Seguindo adiante, na NHL, que é um draft um pouco mais complexo e um pouco menos importante, talvez, porque nem todos os jogadores vão direto para a liga, assim como acontece na NBA e na NFL. A NHL ela tem os times juniores, que são muito fortes até no Canadá, mais que nos Estados Unidos. Esses times são tão responsáveis pela base quanto o ensino médio e a universidade. Então o cara ali, acabou o ensino médio, ele já pode ser draftado com 17 anos. O time que drafta ele da NHL, ele pode escolher trazer o jogador para o time direto e começar a jogar, colocar no time de ligas menores, que seria uma filial desse time, e deixar o cara lá pegando experiência, ou até devolver ele para o time de juniores dele, e deixar o cara pegando experiência no próprio time de juniores, enquanto ele amadurece mais 1, 2 anos. E o mesmo vale, inclusive, para jogadores da Europa, que também participam do draft. Só acaba tirando um pouco daquela relevância tão grande que tem na NFL e na NBA, onde o cara, você tá com a esperança dele ajudar logo de cara no primeiro ano. Isso só acontece no hockey nas primeiras escolhas gerais. E o draft da NHL ele também tem 7 rodadas, assim como o da NFL. E por fim, tem a MLB, a Liga de Beisebol, a Major League Baseball, que é o draft mais... Eu não vou dizer que é o mais irrelevante, porque na verdade ele é a base da liga. Mas ele é o mais irrelevante. Mas ele é o mais irrelevante. Isso. É porque você não consegue montar um time bom sem ser bom no draft. Mas o que acontece? Também é o mais loteria deles. É o mais difícil de você prever. Até o ano passado ele tinha 40 rodadas. Passou da 10ª rodada, já é uma escolha totalmente aleatória. Mas é provável que reduzam, porque realmente 40 rodadas é um exagero. E os melhores jogadores, mesmo a primeira escolha geral do draft, com muito otimismo, ele começa a jogar no ano seguinte só. Ele vai passar pelo menos 1 ano nas ligas menores, pegando experiência, se aprimorando. É quase que desaconselhável você botar o cara no mesmo ano que ele foi draftado já no time principal. É muito, muito raro isso dar certo. E normalmente os times que fazem isso são times ruins que estão no desespero. Os melhores jogadores eles levam em média uns 2 anos. Declarações fortes aqui do Henrique, hein? Qualquer reclamação aí que alguém tiver, pode mandar pra ele no nosso Instagram, tá? Ele responde por si só. Hashtag polêmica. Você vê que até pelo tamanho do evento, né, do draft de cada liga, dá pra perceber essa diferença. Até pela audiência da televisão, quando o evento é transmitido, a gente vê que o draft da NFL realmente é, assim, o mais importante, o que tem mais relevância, e depois vem o da NBA e realmente os outros ficam um pouco atrás. É isso aí. Os próprios americanos, eles não costumam acompanhar o draft da MLB e da NHL. No máximo, eles veem quem o time deles escolheu ali, vê o que pode ajudar. Na NFL e na NBA, você para assistir o draft inteiro.
Na NFL até pela temporada ser mais curta, né? São aí só 6 meses que tem jogo. Então o processo do draft demora 2 a 3 meses. Não o draft em si, o evento dura 3 dias, mas o processo antes demora 3 meses e a imprensa que cobre o futebol americano fica esse tempo todo falando só de jogador que está saindo da faculdade, então isso vai criando um interesse ao longo do tempo que culmina no evento e tem uma audiência gigantesca. Eu acho que isso tudo vem da questão do impacto, né? Na NFL, o jogador que sai da universidade, o cara sai pronto para ter um impacto no time. Então, assim, se draftar o cara certo, no ano seguinte, teu time já tá muito melhor, né? Na NBA, você tem isso também, mas você tem que ter uma das primeiras seleções, né? Top 10, talvez, você consegue pegar jogadores que tenham um impacto direto no teu time. Enquanto isso, na NHL e na MLB, o impacto é muito menor, além de que você só vai ver esses jogadores jogando mesmo daqui a uns 2, 3 anos. Então, por isso que também tem essa diferença de popularidade aí dos drafts. E é isso, acho que essa é uma visão geral do draft. Espero que dê para entender mais ou menos como funciona, qual é a ideia, como é o processo, né? Acho que se quiser dar uma resumida para quem ainda não entendeu, o draft seria um sistema de recrutamento, né, dos jogadores vindos aí do colégio e da faculdade e que visa o equilíbrio da liga, então os times mais fracos do ano anterior vão ter o direito de selecionar os melhores jogadores. Basicamente seria isso. E na verdade, já partindo aqui para nossa próxima parte, que é um pouco da história do draft, foi exatamente por isso que o draft começou, né? O draft em todas as ligas começou como uma forma de nivelar as diferentes ligas e também evitar que os salários iniciais dos jogadores que estavam vindo da universidade ficassem muito altos, né? A primeira liga a estabelecer o draft foi a NFL, que nem o Henrique falou, a Liga de Futebol Americano. O draft começou no ano de 1936, que é até interessante, porque, como a gente falou aí no nosso episódio 2, foi uma época de grande instabilidade na liga, né? Muitos times falindo, até durante a Segunda Guerra Mundial, muitos times se uniram, né? E a história por trás da criação do draft, na verdade, está muito relacionada ao Philadelphia Eagles, o time que existe até hoje. Um time que está sempre na vanguarda aí, né? Distorcendo as regras. Distorcendo não, moldando o futuro. Desde a década de 30, o Eagles era um time que perdia muito. Então, a história começa com um dos donos do Eagles, o Bert Bell. Naquela época, qualquer time podia contratar qualquer jogador vindo da universidade, né? Então, o que acabava acontecendo era que os times que tinham mais dinheiro ou os times que tinham mais nome, né, reputação, acabavam contratando os melhores jogadores. Então, naquela época, o Chicago Bears, o Green Bay Packers, o próprio New York Giants e o Washington Redskins, que eram os grandes times da época, acabavam levando todos os grandes jogadores da liga, e times menores ou times que tinham menos dinheiro, como, por exemplo, o próprio Eagles, ficavam com jogadores piores, e aí isso acaba fazendo com que eles não conseguissem competir com os grandes times. Aí que entra essa história do dono do Eagles, tal do Bert Bell. Em 1935, ele queria contratar um jogador vindo da Universidade de Minnesota, um running back chamado Stan Kostka, que era considerado o melhor jogador que estava vindo aí da universidade naqueles anos. Exatamente por isso dos jogadores poderem assinar com qualquer time, o Eagles não conseguiu contratar esse Stan Kostka e isso foi aí um estopim para o Eagles propor a criação do draft. E além disso, nesse mesmo ano, o Stan Kostka fez o que os americanos chamam de um holdout, que é você não assinar com time nenhum para conseguir ganhar o dinheiro que você quer. Negociando com vários times, mas falava, eu quero ganhar tanto, nenhum time oferecia aquilo para ele. Ele resolveu ficar um ano negociando até assinar. Então, ele assina com o Brooklyn Dodgers e ganha o contrato, um signing bonus, né, o bônus que você ganha quando você assina, de $5 mil. O que para a época era absurdo. Isso é 1936, então era absurdo. Por isso, a liga resolve instituir o draft para controlar justamente a competitividade e para controlar também o bônus que todos esses jogadores ganhavam quando assinavam. E aí, em 1936, acontece o primeiro draft da NFL e o interessante aqui é que naquela época não existiam olheiro. Os times não tinham olheiros. Cada time trazia uma lista de nomes de jogadores de universidade. Cada time ia um por um e escolhia o nome daquela lista. Você vê que isso era bem profissional nesse esquema de seleção. Joga os nomes lá e aí... O que vier é lucro. O que vier é lucro, ou seja, você tem os seus nomes. Os nomes do outro você só confia, né?
Se o seu adversário falou que esse cara é bom, você vai lá e confia nele. Pois é, ele jamais faria isso pra te enganar. Não, e aí isso que é interessante, porque em 1939, um dos donos do Giants chegou lá, todo mundo botou os nomes, não sei o quê, e ele era um cara que, naquela época, era conhecido como um cara que conhecia bem o esporte universitário, então o pessoal confiava na opinião dele dos nomes. Em 1939, eles chegam lá, fazem a lista de nomes, aí com a primeira escolha do Giants, o cara vai lá e pega um cara que não tava na lista. E depois o pessoal pergunta pra ele assim, ué, como é que você escolheu um cara que não tava na lista? Aí ele falou assim, eu não sabia que tinha que botar o nome de todo mundo que você tava pensando em draftar. Desde aquela época você vê que o Giants aí era um time que também não dá pra se confiar muito, né? Visionário. Burlava as regras. Estava à frente do seu tempo. Serve pra vocês verem aí os times pra não torcer, né? Giants, Eagles, esse pessoal aí não dá pra confiar muito não, gente. Sinto um anticlubismo aí descarado. Coisa feia. NFC East, como sempre, aí uma divisão fortíssima no futebol americano. Até hoje, com Eagles, Giants e Redskins. Esses são os principais times da divisão. E calma. Não, só esses três. Brincadeiras à parte aí, realmente é interessante ver que esses times estão aí realmente na vanguarda do futebol americano. Tanto o Eagles quanto o Redskins e o Giants eram um time muito fortes desde a década de 30 mesmo. O Cowboys realmente virou um time grande já na década de 70. Essa é a divisão, né, leste da NFC, uma das divisões mais tradicionais, né, do futebol americano. É isso aí. Embora esteja passando por um momento bem fraco, bem para baixo, mas tradicionalmente é uma divisão muito forte. E só uma curiosidade aí, que o primeiro jogador draftado na história, que foi esse jogador que o Eagles, inclusive, escolheu quando criou o draft, né, já que eles iam ser os primeiros, iam ter a primeira escolha. Porque terminaram em último. Terminaram em último, exatamente. Ele era um running back da Universidade de Chicago, o Jay Beranger. Acabou nunca jogando na NFL. Ele foi draftado pelo Eagles, ele exigiu $1.000 por jogo, o Eagles trocou ele para o Chicago Bears. O Chicago Bears ofereceu um pouco menos, ofereceu o que seria equivalente a $13.500 na temporada. Ele disse que não, só jogaria por 15 mil. Não assinou com o Bears também. Tentou ir competir no decathlon das Olimpíadas de 36. Não conseguiu ir. E aí resolveu trabalhar numa fábrica de borracha em Chicago. E acabou fundando a sua própria fábrica de borracha depois. Então, até que foi bem sucedido, só não foi na sua principal função. Vê aí que a ganância nem sempre dá certo, mas às vezes também dá certo no final. Então, a lição que fica é nenhuma. A lição que fica é que às vezes dá certo, às vezes não dá, então faz o que tu quiser. Ora bolas também é lição de vida aqui pra vocês aí. Mas aqui passando pra NBA, o draft da NBA começou em 1947, 11 anos depois aí do draft da NFL, e a NBA naquela época era um pouco enrolado, né? A gente meio que tocou nisso também no episódio 2, mas a NBA que a gente conhece hoje em dia se formou por uma combinação de diferentes ligas, né? Então naquela época, na verdade, era a BAA, Associação Americana de Basquete. E 47 foi o primeiro draft, até por inspiração aí no que a NFL estava fazendo. E um processo bem similar, mas como o Henrique também já falou, com muito mais rodadas do que a NBA tem hoje em dia. O interessante desses primeiros anos do draft da NBA é que de 1947 até 1965, a NBA permitiu uma escolha que eles chamavam de escolha territorial. Então funcionava assim, independentemente da ordem que você tinha no draft, você podia escolher um jogador que fosse da área da onde o time é. Então, por exemplo, Chicago, né? Vamos supor que o Bulls quisesse escolher um cara que fosse de Chicago. Aí o Bulls falava, olha, eu quero escolher o Philó, porque ele é de Chicago. Então aí a NBA separava esse jogador, porque só você poderia escolher ele. Ele não ia pro draft que todo mundo poderia escolher. Isso era uma coisa que a NBA fazia para tentar aumentar a popularidade dos times, para você ter aquele time que é um time mais local, tudo isso, né? E é interessante porque eu só conheço a NBA ter feito isso, né? E é engraçado porque alguns jogadores muito famosos acabaram sendo escolhidos dessa forma. Até o próprio Wilt Chamberlain, que é aí um dos maiores jogadores da história da NBA, o cara fez 100 pontos numa partida. Ele foi escolhido pelo antigo Philadelphia Warriors, que é hoje o Golden State Warriors, por ter nascido na Filadélfia. Era um pouco estranho, né? Porque nem todos os times tinham acesso àquele jogador, mas em compensação o cara jogava na cidade natal dele e isso aumentava a popularidade da liga. A escolha territorial ficou até 1965
E aí, apenas em 1989 que o draft começou a ser só 2 rodadas, que é o formato que a gente tem até hoje. Passando para a NHL teve o seu primeiro draft em 63, já bem depois de quando a NFL fez o seu primeiro, né? E a NHL era um pouco mais complicada porque tem essas ligas juniores, né? Essas ligas amadoras que até são bem parecidas com o que são as divisões de base do futebol, né? Então tem diferentes times que treinam ali garotos e tal, para depois eles irem para os times profissionais. Na NHL, o problema era basicamente o mesmo que estava acontecendo lá na NFL na década de 30, né? Os melhores jogadores desses times juniores acabavam sempre assinando com as mesmas equipes e isso dava uma destruída um pouco aí na competitividade. Ela tinha apenas 6 times até 67. E depois de 67 entraram mais 6 e ficaram em 12. Então, assim, era uma liga bem pequena no começo, né? Essa divisão aí de como os jogadores iriam para esses novos 12 times também forçou a liga a entrar nesse processo de draft. O hóquei é, na verdade, um esporte bem mais internacional do que todos os outros esportes americanos, talvez menos do que o basquete, mas o hóquei é muito jogado na Europa também, né? O hóquei é muito forte lá. Então, a partir da década de 80, na verdade 1979, a NHL começou a permitir que jogadores estrangeiros pudessem entrar também ao draft. O hockey ele é mais internacional no sentido de que tem mais jogadores estrangeiros do que americanos até. Acaba não se espalhando pelo mundo todo como o basquete, mas no hockey os americanos são minoria, na verdade. Canadenses são os principais, mas mesmo assim a quantidade de jogadores europeus, principalmente russos e finlandeses, suecos, tcheco também, ela é até maior do que a quantidade de estrangeiros na NBA. Só não é tão espalhada pelo mundo, né? Isso também porque os Estados Unidos produz também jogador de basquete num nível que nenhum outro país consegue, né? É realmente impressionante a quantidade de ótimos jogadores de basquete que eles produzem, então acaba não tendo tanto espaço para os estrangeiros, que acabam ficando nas suas ligas nacionais aí pelo mundo. Sem dúvida. NBB, né? NBB, exatamente. O ápice. A gente traz americano pra cá. O americano quer vir aprender no Brasil como jogar basquete. E só para completar também isso que o Henrique falou, da maioria dos jogadores da NHL serem canadenses, como eu falei, o primeiro draft da NHL foi em 63, mas o primeiro americano a ser draftado para a NHL foi apenas em 68, 5 anos depois, que tiveram apenas 2 jogadores americanos draftados, ou seja, de 63 até 68, todo mundo que foi draftado para a NHL era canadense. Em 68 tiveram 2 de 24 jogadores, grande maioria dos jogadores realmente eram canadenses. E o primeiro jogador não canadense a ser a primeira escolha geral, o primeiro americano a ser a primeira escolha geral do draft foi só em 83. Foram 20 anos seguidos em que só tinha canadense como primeiro geral. Quer dizer, realmente a força do hockey é o Canadá. Até hoje ainda é o Canadá, embora tenha se espalhado mais. Sim. Até porque o hockey é basicamente o esporte número 1 no Canadá, né? E nos Estados Unidos, realmente, o pessoal foca mais em futebol americano, basquete e beisebol mesmo. Nos Estados Unidos dá pra dizer que o hockey seria o quarto, a nível nacional, seria o quarto esporte. Com certeza. E eu diria que daqui a pouco pode até virar o quinto, pode ficar abaixo do futebol. Henrique tá... Eu tô bem hoje. Hoje tá... A MLS tá vindo forte aí, hein? Se preparem. Olha, de novo eu gostaria só de fazer aquele esclarecimento que as opiniões do Henrique não, né, significam opiniões do resto do podcast. Deixa eu só esclarecer que eu não tô falando da MLS ser mais forte que a NHL, não. Tô falando de americanos acompanharem mais futebol do que hockey. Não necessariamente a MLS. Embora ela tá crescendo aí, fiquem de olho. Por último, falando da MLB, da Liga de Beisebol, a MLB usava o draft para passar os jogadores das ligas menores para as ligas principais, das ligas maiores, mas um draft dos jogadores vindo de universidade ou ensino médio não começou até 1965, 2 anos depois da NHL. Foi o último das 4 ligas principais a ser estabelecido. Só para dar um pouco de contexto histórico aqui a tudo o que aconteceu, uma liga de futebol americano, estabeleceu o draft em 36, começaram conversas aí dentro da liga de beisebol, o pessoal começou a pensar, será que a gente devia fazer isso também, não sei o quê, e esse começo do draft da NFL foi extremamente controverso, porque muitas pessoas falaram que aquilo era antitrabalhista, né, era uma coisa que prejudicava muito os jogadores não tinham direito a negociar seus próprios contratos livremente.
E, na verdade, tem declarações bem fortes aqui associadas com a Liga de Beisebol, a MLB. Um executivo do Yankees, por exemplo, comparou o draft ao comunismo. Falou que o draft era uma proposta comunista e que a MLB não devia aceitar isso. Você percebe, então, que o comunismo foi implantado em todos os esportes americanos. Né? Estão vendo. A gente vê que essa história aí de comunismo como inimigo que não existe é antiga, né? Ninguém tá inventando isso aí em 2020. Exatamente. Está infiltrado aí nos esportes americanos desde sempre. Uma outra declaração fortíssima aqui foi de um colunista esportivo da época, isso já é na década de 50, chamado Arthur Daly, que comparou o sistema do draft ao mercado de escravos, justamente por essa questão de que os jogadores não teriam a liberdade de assinar com o time que eles quisessem e poder negociar livremente os seus contratos, né? Então, na MLB, essa história do draft no começo era complicada. Até a implementação do draft, os jogadores, na verdade, podiam assinar com o time que eles quisessem, né? E isso fez com que alguns dos times mais ricos da época, como, por exemplo, o New York Yankees e o St. Louis Cardinals, ficassem gigantes, né? O Yankees, na verdade, ganhou muitas e muitas World Series antes do draft ser implementado, justamente porque ele era um time que era de Nova York, então ele tinha uma visibilidade muito grande, mas também porque era o maior time da época, tinha muito dinheiro e eles podiam contratar todo mundo que eles quisessem, não tinha nenhuma restrição a isso. Os Yankees são o maior vencedor de títulos em qualquer uma das ligas americanas. São 27 World Series que eles têm. E assim, 20 delas vieram antes do draft ser implementado, até 62, são 20. Óbvio que 7 de lá pra cá ainda é um ótimo número, mas você vê o tamanho desse domínio, né? E você vê também como esse sistema acaba funcionando para equilibrar a liga. Sim. E a prova viva aí é o Yankees. Com certeza, realmente. E aí, com esse crescimento, especialmente do Yankees sendo o esmagador dentro da MLB, e também com as outras ligas, né? Já em 64, todas as outras 3 grandes ligas dos Estados Unidos já tinham implementado o draft. E aí, em 1964 mesmo, os times começaram a se reunir e propor essa ideia de criar o draft, que acabou sendo aprovado para começar em 65. E o interessante é que, de todos os times da liga, 4 times foram contra a implementação do draft. O New York Yankees, o St. Louis Cardinals, o Los Angeles Dodgers e o New York Mets, que eram justamente os 4 times que mais se beneficiavam de não existir draft, né? Dos caras poderem contratar quem eles quisessem. O Cardinals é um time muito grande, sempre foi. O Yankees e o Mets são de Nova York e o Dodgers são de Los Angeles. Então, assim, são os times que tinham mais dinheiro mesmo na época. No final, acabou que, na hora de votar, só o St. Louis Cardinals foi contra, votou contra. Os outros times, aparentemente, devem ter notado que iam perder de qualquer forma e acabaram votando a favor da proposta também. A batalha perdida já. Isso. E aí, em 1965, foi organizado o primeiro draft da MLB, em Nova York mesmo, na cidade de Nova York. Vou fazer só um adendo aqui em relação aos jogadores internacionais que vêm para a MLB. Como o fã de beisebol sabe muito bem, tem muitos jogadores, especialmente latinos, que vão para a MLB e são muito bem sucedidos, né? Esses jogadores não passam pelo sistema de draft. O draft é só para jogadores americanos ou passam pelo sistema de ensino médio e universidade nos Estados Unidos. Jogadores que são contratados diretamente de outros países funcionam basicamente como free agents, como agentes livres, e podem negociar com qualquer time da liga. Bom, então para fechar aqui o nosso assunto de draft, vou falar algumas curiosidades interessantes que aconteceram aí ao longo dos anos. Primeiro, falar que na NFL, no draft do futebol americano, o comissário, que a gente já explicou aqui também no episódio 2, que é como se fosse o presidente da liga, ele tem o direito de tirar algumas escolhas de times como punição a times que quebrem regras. Então, o time acaba perdendo aquela escolha em função de algo que ele cometeu que não era legal. O New England Patriots sabe bem dessa história aí, né? São experientes nisso. Exatamente. Até hoje, na história do draft da NFL, já foram 21 escolhas que foram excluídas como punição. Isso começou em 1980 e foram 16 regras quebradas por 11 times. O time, como vocês falaram, que mais foi excluído foi o New England Patriots com 3. Em seguida vem Denver Broncos, Oakland Raiders, que agora é Las Vegas Raiders, e o San Francisco 49ers, cada um com 2 punições. A MLB ela acabou fazendo isso também recentemente
como punição ao Houston Astros e ao Boston Red Sox por roubo de sinais, que é uma outra história muito grande pra gente falar, mas seria basicamente você roubar os sinais que o outro time usa para comunicar entre os jogadores, uma rebatida, uma jogada, e que isso é ilegal no beisebol, perderam escolhas por isso também. Até a história mais famosa recente é do Patriots perdendo 2 escolhas no draft de 2016 porque esvaziava as bolas mais do que permitido pela liga, pelas normas aí nos seus jogos em casa. O famoso Deflategate, né? Exatamente, que seria aí o escândalo das bolas... Bolas murchas. Bolas murchas. Ora, bolas murchas. Ora, as bolas murchas são essas piadas do Henrique aí que soltam de vez em quando. Novo quadro do programa. Henrique apresenta Ora as bolas murchas. Eu fico feliz que as minhas piadas estão se espalhando pelos demais apresentadores. Em termos de futebol americano universitário, 3 universidades estão empatadas como tendo mais vezes jogadores escolhidos na primeira escolha geral. Elas são Notre Dame, Southern California e Oklahoma. Cada uma teve 5 vezes um jogador escolhido primeiro geral. E agora eu vou falar um pouquinho dos quarterbacks, que é a posição mais importante do futebol americano. Talvez a posição mais importante em todos os esportes. Então, 7 quarterbacks na história foram selecionados como a primeira escolha geral e conseguiram levar o seu time a um título do Super Bowl. Foram eles John Namath, Terry Bradshaw, Jim Plunkett, Troy Aikman, John Elway e os irmãos Peyton e Eli Manning. O quarterback campeão do Super Bowl draftado mais baixo na história foi o Bart Starr, que foi draftado na escolha número 200 em 1956. E o número 200 é interessante porque vocês sabem quem foi draftado em número 199, né? Brady Boy. O autor das bolas murchas. O marido da Gisele. O famoso marido da Gisele, Tom Brady, que foi campeão 6 vezes do Super Bowl e está em atividade ainda, agora foi para o Tampa Bay Buccaneers. Ele foi draftado na escolha 199 no ano de 2000. E tem também o Kurt Warner, que foi um quarterback campeão do Super Bowl aí sem ser draftado, né? Porque a gente não falou, mas também tem muitos jogadores que entram na liga sem ser pelo draft, eles entram como agentes livres, mas normalmente são jogadores aí que se espera menos deles e não contribuem tanto, são reservas, coisas assim. Alguns conseguem destaque grande, como o exemplo do Kurt Warner, que foi um quarterback campeão do Super Bowl sem ter sido draftado, que é realmente um feito impressionante. Isso acontece muito mais na NFL do que em qualquer outra liga americana, de jogadores que às vezes declaram pro draft, não são draftados, mas ao final do draft aí eles podem negociar com qualquer time. Muitas vezes esses jogadores até conseguem ser muito bem sucedidos, né, na NFL. A história do Kurt Warner ela é mais interessante ainda porque ele passou 3 anos jogando na Arena Football League, que é como se fosse o futsal da NFL. É um campo que é metade do tamanho original, muito mais curto, é uma loucura. É um podcast inteiro só pra falar disso. Esse vale, já tô interessado. Ele jogou 3 anos lá, ele foi 2 vezes escolhido um dos melhores jogadores da liga. Ainda chegou a jogar 1 ano na NFL Europa, pelo Amsterdam Admirals. E aí sim ele finalmente conseguiu sua vaga na NFL já com 27 anos. E foi pro St. Louis Rams e aí virou titular e aí foi campeão do Super Bowl e MVP 2 vezes da liga e isso aí é história. E tá no Hall da Fama agora. Em 1988 foi um ano histórico negativamente para os quarterbacks, porque nenhum foi escolhido no primeiro round, o que já é algo que dificilmente acontece. Foram só 5 vezes na história. E além disso, também nenhum foi escolhido no segundo round. Então o primeiro quarterback só veio no terceiro round pra gente ver que 1988 realmente foi uma classe fraca aí de quarterbacks. Em comparação, em 2004 foi um ano bem forte, porque foram 17 quarterbacks escolhidos no draft da NFL, que é o recorde até hoje. Como o Tanque falou aí, o Eagles foi o time responsável pela criação do draft da NFL. E tem uma história interessante que em 1944, eles acabaram escolhendo um fullback chamado Norm Michael, da faculdade Syracuse. Só que o Norm Michael estava na Segunda Guerra Mundial, servindo o exército, e ele acabou não recebendo a carta que ele tinha sido escolhido pelo Eagles. E ele só foi descobrir que ele foi draftado em 1999, 55 anos depois. Nossa! Ele acabou descobrindo que tinha sido selecionado para jogar na NFL quando ele viu uma lista, por acaso, de todos os jogadores da história da faculdade que tinham sido draftados. Naquela época não tinha internet, né? Você vê que também hoje em dia isso seria impossível de acontecer, né? É bom que ele era bem experiente quando ele descobriu que foi pra NFL. Acho que tinha outras prioridades na época. Bolas murchas, Henrique.
Outra história interessante é de 1966, quando um astronauta americano chamado Frank Borman, ele estava no espaço a bordo da missão Gemini 7, e ele era tão viciado no futebol americano que ele mandou uma mensagem do espaço pedindo pro time dele, o Houston Oilers, draftar um linebacker chamado Tommy Nobbs. Acabou que o Nobbs foi pro Falcons, então o cara só gastou aí dinheiro da NASA pra isso. Até a mensagem chegar do espaço aqui, o cara já tinha sido draftado, né? Em 1974, a gente teve o técnico do Redskins, o George Allen, trocando a mesma escolha para 2 times diferentes. Veja só, ele trocou a escolha pro Jets e pro Rams. Olha que malandragem. Que malandro, né? E a NFL, incrivelmente, demorou quase um ano para perceber e punir o George Allen. Eu só queria ressaltar aqui que todas essas coisas são com os times da NFC East. É Giants, é Eagles, é Redskins, esse é o pessoal que tá fazendo todas essas falcatruas aí. A diferença é que 2 estão fazendo besteira. O Giants estava sendo inteligente, à frente do seu tempo. Como a gente falou, o NFC Leste é sempre na vanguarda, até trocar a mesma escolha para 2 times diferentes, entendeu? É um visionário esse cara. Em 82, a gente tem uma história bem interessante também, que foi do Tampa Bay Buccaneers, que acabou draftando o jogador errado, veja só. Eles queriam draftar o Booker Reese na escolha de número 17, mas acabaram escolhendo o Sean Farrell. E aí você me pergunta, como isso é possível? É porque na hora do draft ali é uma zona, é executivo, é técnico, é dono do time, todo mundo conversando por telefone, falando com outros times para tentar troca. Acabou que rolou uma falta de comunicação, e aí o time draftou o jogador errado. Bucks também é na vanguarda, não é só a NFC Leste não, tá? Profissionalismo é um exemplo do que não se fazer. Em 1998 foi o único ano, desde que a NFL tem drafts com 7 rodadas, que nenhum punter ou kicker foi draftado. Então um ano realmente triste pra quem é fã de chutar a bola com o pé. E chutar com a mão também não dá, né? É um preconceito com os chutadores isso. Em 2000, o New York Jets bateu o recorde fazendo 4 escolhas na primeira rodada. A gente teve aí o Miami Dolphins fazendo 3 esse ano, em 2020. E para fechar aqui a parte da NFL, em 2020 a gente teve também alguns recordes sendo batidos. A Universidade Louisiana State acabou tendo 14 jogadores selecionados no draft. E é um recorde empatando o Ohio State, que também teve 14 em 2004. Em 2020, o draft bateu seu recorde de visualizações. Foram mais de 55 milhões de pessoas assistindo ao evento que durou aí 3 dias e superando o draft de 2019 por um crescimento de 35%. Como eu falei, o draft da NFL realmente é um evento que para os Estados Unidos, né? Falando agora da NBA, as faculdades que têm mais jogadores selecionados na primeira escolha geral são Duke e Kentucky. Cada uma tem 3 jogadores, sendo que Kentucky não tinha nenhum jogador até a última década. Então você vê que é uma faculdade que está aí despontando realmente como a mais forte no basquete universitário. Essa aqui eu quero ver se alguém vai conhecer, hein? Em 1983, o Philadelphia 76ers draftou um cara chamado Norman Horvitz. O curioso é que ele não era um jogador de basquete. Ele era um aluno da faculdade de farmácia da Filadélfia. E era tudo uma piada do dono do time chamado Harold Katz. Ele usou a última escolha, que provavelmente não seria útil mesmo, para draftar um amigo dele, que era o Horvitz, que jogava pôquer com ele. Eu jogava pôquer com eles também, conhecia a história. Não, brincadeira. Em 1984, o Carl Lewis, que a gente citou aqui no episódio 4, era um atleta de salto e corrida do atletismo americano. Ele foi draftado na 10ª escolha pelo Chicago Bulls, na esperança de que ele pudesse jogar basquete por ser um atleta completo. Mas ele acabou não indo para a NBA, né? E logo depois ele ganhou os 4 ouros nas Olimpíadas de Los Angeles. E o curioso é que o Carl Lewis também foi draftado pelo Dallas Cowboys, da NFL. Mas como eu disse, ele manteve a carreira no atletismo. Acho que deu certo. Acho que foi uma boa escolha. Uma boa escolha. 1984 foi um ano importante também porque foi um dos drafts mais incríveis da história da NBA, né? Vou falar os nomes aqui e vocês tirem suas conclusões. Quem foi escolhido em 1984? Hakeem Olajuwon, na primeira escolha geral, Michael Jordan em 3º, Charles Barkley em 5º e John Stockton em 16º. Todos esses jogadores foram para o Hall da Fama, são considerados aí entre os melhores da história de suas posições. Também todos eles foram campeões olímpicos com a seleção americana, jogando no famoso Dream Team das Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Você imagina aí agora o Portland, que teve a 2ª escolha e fica olhando que ele deixou de escolher o Michael Jordan, né? Ou o Charles Barkley, né? Ou o Charles Barkley, né? Ou o John Stockton, qualquer opção era melhor.
Em 1996 teve outro draft histórico aí, que foram selecionados nomes como Allen Iverson, Ray Allen, Kobe Bryant, Ben Wallace, Steve Nash e Jermaine O'Neal. Esse é o segundo draft mais forte da história da NBA em termos de seleção para o time da temporada da liga, com 42 seleções. Aquela outra classe que eu falei de 84, que é a do Michael Jordan, teve 46 seleções. E outro draft mais recente que a gente teve, que foi importante, foi em 2003, que foram draftados os jogadores LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh e Carmelo Anthony. Foi talvez aí o último ano com diversas estrelas de nível máximo draftados em sequência. O LeBron, o Dwayne Wade e o Bosh ainda foram juntos depois para Miami e fizeram aquele time do Miami Heat que foi 4 vezes seguidas para a final, né? Ganhou 2 títulos. Roubado demais, né? Muito forte, realmente. Na panelinha. Só o Carmelo Anthony que até hoje tá devendo um pouco, né? Sim. Torcedor do Knicks sabe bem. E pra fechar, vou passar aqui rapidamente pela NHL, a Liga de Hóquei no Gelo. Tem uma história bem legal também do draft de 1974, quando o George Punch, que era gerente geral do Sabres, ele estava já irritado com o processo do draft, porque demorava muito cada rodada e tinha que ficar falando no telefone. Então, na última rodada, ele decidiu, como piada, informar a mídia e a liga que ele estava draftando um jogador chamado Taro Tsujimoto, que seria um jogador japonês da liga de hóquei japonesa, que jogava no Tokyo Katanas. Só que esse jogador não existia, muito menos o time. Acabou que o George Punch foi punido pela piada e era só uma história inventada pra fazer piada com a própria liga. Achei genial o cara criar um time chamado Tokyo Katanas. Pior que isso é ninguém perceber que era um nome genérico demais, obviamente inventado, né? É porque assim como o astronauta, até essa mensagem chegar lá no Japão e descobrirem, já era tarde demais também. E só para fechar a parte aqui de curiosidades, a gente focou obviamente nos 4 principais esportes aí dos Estados Unidos, mas na verdade várias outras ligas americanas também têm um sistema de draft, né? A própria MLS, que a gente falou um pouquinho, a liga de rugby tem, a WNBA tem, a liga de basquete feminino. E, só por curiosidade, tem ligas fora dos Estados Unidos que também usam um sistema de draft. Alguns exemplos são a Liga Australiana de Futebol Americano, e a Liga de Rugby, também da Austrália, a Liga de Basquete das Filipinas, a Liga de Cricket da Índia e algumas ligas de hóquei europeias, como a Liga Russa, por exemplo, e também a Canadian Football League, que é a Liga de Futebol Americano do Canadá, usa o sistema de draft. Com isso, a gente fecha aqui o primeiro bloco e passa para o nosso próximo segmento. Discussões impossíveis. Hoje no Discussões Impossíveis a gente faz uma discussão bem legal aqui. A gente vai tentar imaginar como seria o sistema de draft no futebol brasileiro. Não tem muita regra, é basicamente o que a gente quiser imaginar que tá valendo. Quem quer ser a primeira vítima aí? Vítima não, eu assim como Philadelphia Eagles estaria aqui na vanguarda dessa discussão. Olha ele. Então eu fiz um exercício aqui para tentar simular como seria o draft no futebol brasileiro. Peguei alguns dos jogadores mais impactantes da seleção brasileira recente. Vi o ano que eles começaram como profissional, que seria o ano que eles entrariam no draft, por exemplo. E peguei o último classificado da Série B para a Série A do ano anterior, certo? Que seria, entre aspas, o time mais fraco a disputar o Campeonato Brasileiro no ano em que esse jogador se tornou profissional. Interessante, interessante. Deu para entender? Deu pra entender, fiz a mesma coisa que vocês, estamos em sintonia. Então, para exemplificar como seria o draft no futebol brasileiro, o Thiago Silva, em vez de jogar no Fluminense, jogaria no Fortaleza. Pelo menos aí nos primeiros 4 a 5 anos de carreira profissional. O Fortaleza teria a primeira escolha e poderia escolher o Thiago Silva, né? Exatamente, mas no exercício que a gente tá pegando, digamos, um jogador mais impactante aí desse ano. Sim. Assim como esqueceram de escolher o Michael Jordan, podiam esquecer de escolher o Thiago Silva, né? Só pra fazer uma comparação bem apropriada. Mas em tese, para efeitos da discussão, vamos botar o Thiago Silva no Fortaleza. Assim como no draft da NFL, por exemplo, o jogador que é draftado, ele faz um contrato de 4 anos que pode ser renovado pro 5º. E depois disso, ele pode ou renovar com o time ou ir procurar outros times. Então o Thiago Silva, aí nos 4 primeiros anos, por exemplo, poderia jogar no Fortaleza e depois talvez ir pro Fluminense ou ir para outro time. Mas sabe que ele ia adorar as praias lá do Ceará, então ele ia renovar com o Fortaleza e fazer toda a sua carreira no Fortaleza. E já é um time de tricolor também, né? Assim como o Fluminense. PSG também é tricolor, olha aí. Exato. Curiosamente, o Fluminense e o Fortaleza estariam conectados também em 2005, porque foi quando o Marcelo começou a jogar.
o Marcelo, em vez de Fluminense, também iria pro Fortaleza, que por acaso também em 2004 foi o último time a subir pra Série A, de 2005. Tá montando um esquadrão. É o Fortaleza campeão brasileiro, ali em 2006, 2007, bicampeão brasileiro, se o draft acontecesse no Brasil. Essa zaga aí ninguém passa. Exato. O glorioso Neymar Júnior, menino Ney, jogaria, olha só, no Grêmio Barueri. Nossa. Alguém já imaginou isso? Pô, ia fazer um estrago lá. Eu acho que o Neymar ia se dar mal. Eu acho que ele não ia gostar dessa ideia de draft aqui no Brasil, não. Bom, e pra deixar vocês discutirem, eu vou dar só mais alguns exemplos aqui. O Felipe Coutinho, que começou em 2009, jogaria no Avaí. Nesse caso, como ele ficou no mesmo ano que o Neymar, eu peguei o terceiro colocado da Série B do ano anterior. Mas aí seria uma discussão boa, hein? Será que a primeira escolha ia pro Neymar ou iria pro Felipe Coutinho? E digo mais, e o Ganso? Será que iam de Ganso? Ganso ia ser o bust do ano, né? Aquele que é draftado lá em cima e acaba não valendo a pena. É isso aí. E aí depois a gente ia ter um documentário. E se tivesse escolhido o Neymar? Eu iria aí de Felipe Coutinho na primeira escolha, se eu fosse o Grêmio Barueri, entendeu? Sem clubismo. Sem clubismo, obviamente. Análise fria. E calculista. Calculista, exatamente, é isso aí. E aqui pra fechar os jogadores mais recentes, o Casemiro, por exemplo, em 2010 iria pro Atlético Goianiense. O Gabriel Jesus em 2015 também iria pro Avaí, então aí Avaí e Fortaleza seriam os principais times do futebol brasileiro. Potências. E pra deixar meu amigo Henrique aqui feliz, o Vinícius Júnior iria pro Bahia. No caso, acho que você ia ficar triste, né? Que ele não ia pro Flamengo. O Bahia tá milionário agora, né? Com a venda do Vinícius Júnior. Exato. Mas é realmente interessante pensar que seria bem diferente o cenário do futebol brasileiro. É engraçado fazer esse exercício aqui, eu me diverti fazendo, pra ser sincero. É legal ver como realmente essa ideia da paridade que as ligas americanas tentam fazer realmente funcionaria aqui também, né? Você vê que esses times que pegariam esses jogadores aí são times que não têm muita capacidade de brigar por título do Campeonato Brasileiro hoje em dia. É verdade. O problema seria só os times europeus, né? Que se continuasse tirando dos times brasileiros, aí o Fortaleza teria uma janela de 2 anos, de repente, pra tentar ser campeão antes do Thiago Silva ir pro Milan, por exemplo. Podia aproveitar o lucro dessas vendas pra remontar aí o time, fazer novas contratações, grandes contratações. Você imagina, o Bahia vende Vinícius Júnior e compra quem? O Gabigol e o Bruno Henrique. E monta esse timaço que vocês veem hoje em dia aí, que sem clubismo, não quero dizer qual é. Ou então o Fortaleza podia tancar, né? Perder todos os jogos e pegar o Neymar. Ou algo assim. Também. Eu fico pensando aqui, é que aí você não ia querer ser campeão, né, da Série B, você ia, na verdade, querer ser o último a passar pra Série A de novo. Interessante essa também. Tem mais uma estratégia aí. Esse exercício não é a prova de falhas, na verdade. De repente, o campeão da Série B podia ser a primeira escolha. Fica para debate. Eu acho que a gente tem que mandar esse pedido aí para a CBF, formal, ver o que eles decidem. Se bem que deixar na mão da CBF nunca é uma boa ideia também. Esse plot twist aí dá errado. Você tava na Série B, tu ficava ali em quinto, sexto, o ano todo, aí faltando mais 4 rodadas, tu embalava 4 vitórias, terminava em quarto e pegava a primeira escolha. Já ia da Série B para ser campeão direto na Série A no ano seguinte. Não é? Com o Neymar. Ou então você ficava ali, você se garantia e depois só perdia, né? Dali pra frente, pra tentar cair até quarto. Você tá lá, primeiro, segundo, opa, passei. Me classifiquei agora. E aí, como é que funcionaria os que estão sendo rebaixados? Caramba, hein? Eu acho que os rebaixados entrariam no draft da Série B, né? Tem draft da Série B também. Rapaz, tem draft até da Série D aqui, eu já montei o esquema inteiro. Eu vou mandar pra vocês a planilha, quem quiser acessar aí dos nossos ouvintes, vai estar no nosso Twitter. @horabolaspod. Fica ligado. Esse aí é Hora Bolas à frente do seu tempo. Já fizemos a paridade no futebol brasileiro. Se quiserem resolver o futebol brasileiro, liga pra gente. Eu fiz um exercício parecido aqui também com o que o Filó fez. Eu dei uma olhada nos jogadores que foram as revelações do Brasileirão nos últimos anos. Peguei, por exemplo, o ano de 2015, que a revelação foi o Gabriel Jesus. Por essa lógica, o Gabriel Jesus poderia ter ido ou pro último colocado da Série A em 2014, que seria o Criciúma, ou se ele tivesse ido pro 4º colocado da Série B, seria o Avaí. E o interessante é que o Arthur, que jogava aí no Grêmio, hoje está no Barcelona, mas também já está se transferindo para a Juventus. O Arthur também estreou no mesmo ano, então o Arthur e o Gabriel Jesus estariam aí disputando para ver quem seria a primeira escolha.
O Botafogo, por exemplo, em 2014 foi rebaixado, ficando em penúltimo na Série A, então o Botafogo poderia ter a chance de pegar um desses 2 jogadores, né? O que se sabe é que a primeira escolha desse draft iria para Santa Catarina. É isso que a gente tem que focar. Criciúma ou Avaí seria uma briga local aí. E um outro exercício que eu fiz aqui também foi de campeonatos brasileiros mais antigos. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho estreou em 98, então vamos supor que ele teria entrado no draft de 99. Então aí times que teriam a chance de pegar o Ronaldinho Gaúcho poderia ser, por exemplo, o América de Natal, ou então o Londrina, o Desportiva do Espírito Santo. O Ronaldinho Gaúcho poderia ser o Ronaldinho Capixaba, né? Não sei. São algumas possibilidades aí. Mas aí é da onde ele nasceu, né? Ou não? Não é da onde ele jogou. Ele é gaúcho mesmo? Ele é gaúcho. Mas eu acho que o Ronaldinho Capixaba ele ficava... seria o Ronaldinho Gaúcho Capixaba, com um hífen aí no meio. Meu Deus do céu, que beleza! Outro caso seria o Romário, que estreou aí em 85, já é bem mais antigo. E aí, em 85, o Campeonato Brasileiro era bem mais confuso, mas o Romário poderia ter jogado, por exemplo, pelo Sergipe, que foi o time que ficou em último no Campeonato de 84, ou então o Sampaio Corrêa, ou então o Corumbaense, que é de Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul. Então, assim, realmente possibilidades interessantes aí para começo de carreira do Romário. Você imagina o Romário, esse cara tranquilo, calmo, né? Não fazia festa, não ia atrás de mulher, nada. Lá em Corumbá. Imagina o que ele ia armar lá em Corumbá. Ia abrir o clube de futebol corumbaense. Eu quero ver para onde ia o Renato Gaúcho. Esse seria interessante também. E só para terminar, já que o Tanque antecipou o Ronaldinho Gaúcho, eu fui olhar os 3 R's de 2002... Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho nós já sabemos aí que na verdade seria o Ronaldinho Capixaba. Já o Rivaldo, que começou no Mojimirim, time bem pequeno até, ele teria começado no São José do Rio Preto. Será que seria ele aí um grande time do futebol paulista hoje? Rivaldo voltaria inclusive para ser presidente do São José, assim como voltou para ser presidente do Mojimirim. Você imagina onde podia estar o São José se tivesse trazido o Rivaldo, né? Esse aí eu acho que não faria muita diferença não. Pois é, estaria no mesmo lugar, não deu. Mas o Ronaldo Fenômeno, ele provavelmente estaria na Ponte Preta, que foi o segundo colocado aí da Série B. Então você imagina o Ronaldo Fenômeno na Ponte Preta, o Ronaldinho Gaúcho no time do Espírito Santo, cujo nome eu esqueci agora. Seria grato até hoje por eles, pelo que fizeram pelo futebol brasileiro. E é isso, imagina. A Ponte Preta é um time até médio, né? Será que a Ponte Preta poderia chegar longe com o Ronaldo Fenômeno lá na primeira divisão? Quem sabe? Acho que poderia, sim. Pena a gente não ter tido essa oportunidade aí de descobrir. Acho que a gente tem que fazer acontecer, então vamos enviar essa proposta aí para a CBF. Vamos, já temos a planilha. Exato. Eu queria também aqui convidar os nossos ouvintes a participarem com a gente. Se tiverem sugestões de discussão impossível nesse modelo aí, se quiser pesquisar um jogador e ver o time engraçado que ele jogaria, manda pra gente lá no nosso Instagram, no nosso Twitter. Participe com a gente dessas discussões impossíveis que são bem divertidas e a gente se diverte bastante aqui trazendo pra vocês. É isso aí. De novo, só lembrar vocês aí para seguirem a gente nas redes sociais. A gente tá como Ora Bolas Pod, Ora com H, Bolas Pod, POD, tanto no Twitter como no Instagram. Estamos também nas diferentes plataformas que você usa para escutar a gente aí. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. Então, se você puder dar aquele subscribe e seguir a gente nas diferentes plataformas também é importante pra gente. Tá bom, galera? Com isso, então, eu agradeço aqui meus co-apresentadores. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, então, galera. A gente se vê semana que vem. Abraço.